mais perto quero estar. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente vê por exemplo, a música que a gente canta, né? A música que a gente canta sem saber, a gente não sabe o peso que ela tem, né? Não sabe o peso que ela tem. O hino mais perto que ela está, né? Essa letra foi escrita em 1840, aleluia, glória a Deus, por uma irmã, aleluia, que escrevia poesia, né? Essa irmã é inglesa, da Inglaterra, e o nome dela era Sarah Adams. Ela não era pastora, não era teóloga, ela era apenas uma escritora, aleluia. E ela estava doente sem saber até onde, aleluia, sem saber até onde, para ir numa igreja. O pastor pediu um hino baseado para ela escrever, e ela escreveu esse louvor mais perto que ela estava, aleluia. E no momento que ela estava enferma, aleluia, no momento que ela estava ali acamada, ela escreveu essa oração mais perto que ela está. E ela tirou esse louvor baseado no livro de Gênesis 28, versículo 16, né? Aqui Jacó, quando Jacó estava deitado, e quando Jacó, acordando por Jacó, no seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Meus irmãos, eu digo para vocês, quando nós, mesmo na enfermidade, mesmo na doença, o servo e a serva de Deus, ele não desiste do Senhor, ele não desiste do céu, ele não desiste da glória de Deus, aleluia. Ele não desiste da glória de Deus. Jacó estava dormindo num deserto com uma pedra no travesseiro, tendo visão de uma escada que chegava até o céu, aleluia. E ali, meus irmãos, ela transformou essa passagem, transformou a solidão de Jacó em uma oração. E ela morreu aos 43 anos, sem nunca saber o que o poema se tornaria. Aleluia. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic afundava. E mais de 1.500 pessoas morreram. Sob o relato que os músicos não fugiram, ficaram até o fim cantando esse louvor mais perto do que ela estava. Então, meus irmãos, se você passa por uma dificuldade, se você passa por algo que vai ter para você é impossível, entrega na mão de Deus, confia no Senhor. E quero louvar esse louvor com a minha esposa mais perto do que ela estava. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ti.
Lembra-te dele nas tentações.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito de louvar os hinos antigos, irmãos. São os hinos que eu comecei a ouvir com meus 12 anos, 11 anos de idade, que eu trago comigo até hoje. É um hino realmente de adoração ao Senhor. Vamos ouvir a nossa irmã Vera com a oportunidade de nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Jesus. Louvado seja, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. A atenção da igreja na paz do Senhor. Oh, aleluia, Santo de Israel, general da batalha. Eu quero louvar a igreja, o 107. Peço que a igreja me ajude. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória, 107. Firme nas promessas. Que glória a Deus. Aleluia. Porque o inimigo, ele vem na nossa presença muitas das vezes. Quero até deixar isso para a igreja. Ele fala na nossa mente, muitas das vezes, coisas
Glória a Jesus. Ele está oportunizando a nossa missionária independente. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai que Senhor para a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A igreja. Cada dia mais eu me alegro com o Senhor, né? O Senhor está conosco cada dia mais, né? Aleluia. 358. Vamos louvar? Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor. Quando foi no céu descer o real Fique de pé, irmãos. Vamos fazer uma de oração em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos, para Jesus visitar os hospitais. Quantos irmãos internados, meu Deus. Quantos crentes, irmãos, internados lá, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Quantas pessoas que hoje perderam seu ente querido, vamos orar por eles também, para Jesus confortar, consolar os corações. Porque nesse momento não tem muita coisa para a gente falar, somente orar para Jesus fortalecer, né, irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E inclui na oração a nossa irmã Creuza, irmão, em nome de Jesus, amém? A nossa mãe na fé, né? Vamos estar incluindo ela em oração em nome de Jesus. E para os irmãos que estão dentro da casa do Senhor, estão enfermos, vamos orar para Jesus repreender essa enfermidade, nos dar cura em nome de Jesus, amém? Todos comecem dando glória, 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 glórias a Deus.
Glória, 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 Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos, Senhor, diante da Tua santa presença, Pai. Senhor, mais uma vez, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor, neste momento, Senhor, nós te pedimos, Pai. Senhor, perdoa-se os nossos pecados, Jesus, por obra, Senhor, por pensamento. Senhor, a todo instante, Senhor, pecamos, Senhor, contra Ti, Senhor. Mas nós, Senhor, vemos infinitamente, Senhor, pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, visita os hospitais neste momento. Senhor, visita os nossos irmãos, ó Pai, que estão ali, Senhor, internados, Senhor. Senhor, entra com a cura, meu Deus, tem misericórdia. Senhor, visita a nossa irmã Creuza, Senhor. Toma, Senhor, a Tua serva, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, faz, Senhor, o Teu milagre, Senhor, acontecer. Senhor, também apresentamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, diante da Tua santa presença. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, enviar, Senhor, o anjo da cura, meu Deus. Cura, Senhor, essa enfermidade, Senhor. Senhor, vai repreendendo, Pai, toda seta maligna, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, Senhor, que o Senhor possa estar desfazendo neste lugar agora, Senhor. Senhor, vai repreendendo, Deus, pelo poder do Teu sangue. Oh Deus de poder e de glória, Senhor, nós te pedimos, Senhor, encarecidamente. Senhor, ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, não rejeita, Senhor, a nossa humilde oração, ó Pai. Oh Deus de poder e de glória. Aleluia, Jesus, aleluia. Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Senhor. Entra, Senhor, com providência, Senhor, neste momento, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu poder e na Tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Vamos estar recebendo nosso pastor Juvenal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, igreja. Deus é fiel, igreja, para cumprir as promessas dele na minha e na tua vida nessa noite. Por mais que venham as dificuldades, Deus está sempre confirmando, cumprindo as suas promessas na minha e na tua vida. Agora eu te pergunto, quais são elas a qual Deus fez contigo? Quais são as promessas que Deus tem feito na tua vida? Ela vai se cumprir uma por uma. Elas vão se cumprir uma por uma na tua vida. Quem acredita na glória de Deus? Porque Deus cumpriu a promessa dele na vida de Abraão. Ele cumpriu a promessa dele na vida de Isaac. E ele cumpriu a promessa dele na vida de Jacó. E ele cumpriu a promessa dele na vida, aleluia, glória a Deus, da igreja. E quando nós somos igreja, nós temos que ter certeza que nós somos descendência de Abraão. Por que isso? Porque através de Abraão nós estamos aqui, através da fé de Abraão também. Porque Abraão, ele creu em Deus e Deus fez promessa que faria dele uma grande nação e seriam benditas todas as famílias da terra. Oh glória! Ele estava falando, irmãos, aleluia, já dos dias atuais. Ele estava fazendo promessa para Abraão para os nossos dias de hoje. Oh glória! Você é um participante das promessas que Deus fez para Abraão. Porque você, quando começa a acreditar em Jesus, quando começa a acreditar no Evangelho do Senhor, você se torna filho de Deus, o Deus de Abraão. Sim ou não, igreja? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que não vai te abandonar. O Deus que não vai deixar você frustrado diante da luta, da adversidade, mas pelo contrário, Ele vai sempre prover a providência dele. Ele sempre vai trazer uma providência na tua vida, porque você é escolhido. Deus mudou o nome de Jacó para
Israel, que significa o escolhido, ou seja, o eleito, o escolhido, a nação escolhida. Israel, oh, louvado seja o nome do Senhor. A igreja é escolhida do Senhor. A igreja é Israel nessa noite. Deus transformou, Deus mudou o teu nome quando você decidiu mudar de atitude, na glória. Quando você estava lá fora, não tinha opção, não tinha com quem compartilhar a tua vida, o teu problema. Ninguém poderia dar a solução para a tua vida, o teu problema, mas você acreditou que Deus podia te dar. Então você agora se torna, aleluia, o escolhido de Deus, aquele que Deus está exaltando na terra. Glorifique o nome do Senhor. Vamos fazer um momento de oração. Vamos fazer a oração de ofertório também para a obra de Deus, amém? Você que pode ajudar na casa de Deus, aleluia. Diz a Bíblia assim, ó. Diz a Bíblia: cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração. Então não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Aquilo que Deus tocou no teu coração, eu não sei se Ele vai tocar um número tal, um número X, um número Y, não. O importante é você sentir o toque de Deus e saber que Deus está recebendo. Porque quando você faz aquilo pelo toque do Espírito Santo, nunca você vai ficar sem receber recompensa do Senhor. Aleluia. Porque Deus vê segundo a tua fé, amém? Cada um contribui com aquilo que propõe no seu coração. Vamos estar orando agora. Porque Deus ama o que dá com alegria. Glória a Deus. Senhor amado, Deus de poder e vitória, vai abençoando nessa noite, vai prosperando na vida dos teus filhos nessa noite, vai ajudando, vai cumprindo o propósito, vai renovando, abrindo porta, vai ampliando os poços, aleluia, vai ampliando os poços que o Senhor, aleluia, está prosperando na vida do teu filho, da tua filha, na vida da tua igreja na terra, Senhor da glória, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém. Quem oferta com alegria lá no céu, mas lá no céu, quem ajuda com alegria, e Deus recompensará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu. Quem oferta com alegria, no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Amém, igreja. Que Deus venha abençoar a todos nessa noite. Temos a certeza que você será recompensado pelo Senhor, porque nós não temos patrocinadores, nós não temos ajuda do governo, nem do prefeito, nem das vereadoras, mas os escolhidos de Deus têm feito a sua contribuição com amor, e Deus tem ajudado a sua vida neste lugar, amém? Vamos estar orando o pregador, o pastor José Cláudio, nessa noite. Hoje é o dia que ele vai trazer a palavra do Senhor neste lugar, amém? Para que nós possamos receber a fé através da palavra. Diz a Bíblia assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quero já agradecer a todos que estiveram aqui na manhã, 9 da manhã, teve um estudo da palavra de Deus muito bom. 18h30 também teve um estudo muito bom. E agora a pregação da mensagem do Evangelho do Senhor. Amém? Recebemos o servo de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Abençoa o servo nessa noite, confirma e abençoa poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É mais uma vez, né? E que estamos aqui, estamos alegres, né? Estamos pela lógica e pela razão, muitas das vezes até teríamos motivos para estar cabisbaixo, né? Desanimado, mas nós não vivemos por lógica nem por razão, né? A Bíblia diz que o servo do Senhor, aquele que teme ao Senhor, vive pela fé. Aleluia. E não pelo que se vê, que é lógico.
lógica, né, irmão? Teria aquela mulher que o filho acabara de falecer e o profeta perguntou: está tudo bem? Ela disse: está tudo bem, sim. Estava tudo bem, irmão? O filho que acabara de falecer. E alguém perguntou para aquela mulher, disse: está tudo bem? Vai tudo bem? E ela, em vez de murmurar, em vez de lamentar, em vez de entrar em prantos, o que seria lógico e razoável para uma mãe que perdera o seu filho, disse: não, está tudo bem. Sabe por que ela dizia? Porque no seu coração ela tinha convicção num Deus em que ela depositava a sua fé, a sua confiança, que é o mesmo Deus que o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Qual o Deus que nós temos crido, temos depositado a nossa fé? Glória. Seria um Deus que tem boca e não fala? É lógico que não. O nosso Deus tem boca e fala. Ele tem ouvidos e ouve. E ele diz: olha, se eu que fiz o ouvido eu não ouço, eu não vou ouvir você. Aí o profeta diz: o que faz muitas das vezes separação entre mim e vós ou vocês é o pecado. Disse o profeta Isaías. O profeta Isaías disse: já vamos poder deixar aberta a nossa Bíblia, a pequena introdução, já vamos entrar na Bíblia aqui no livro de Josué. Pode procurar Josué no primeiro capítulo, a partir do versículo 1 também. Nós vamos de Bíblia dentro, né, até da meia-noite ou 1h da manhã, não, né? A vigília no outro sábado, louvado seja o nome do Senhor. Mas o profeta Isaías, ele diz no capítulo 59, ele disse: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tampouco os seus ouvidos tapados, agravados ou fechados para que não possas ouvir. Aí naquela época, e também para a nossa época, o nosso tempo, o nosso dia, porque Deus não muda. Se Ele disse para aquele povo: ei, o que impede, o que faz separação entre eu e vocês é o pecado, porque surdo eu não sou não, nem tampouco eu perdi o meu poder com o passar do tempo, pelo contrário, disse Moisés que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele disse: o que impede, o que vocês não estão recebendo, o que vocês não estão alcançando, não é porque eu estou surdo, não é porque eu perdi o meu poder, mas tem sido o pecado. Glória a Deus. Ser crente é vergonhoso, irmão. Muitos têm vergonha. Andar com a Bíblia debaixo do braço é vergonhoso, irmão. Muitos têm vergonha. Sabe o que é vergonhoso, irmão? É o pecado. Aí isso muitos gostam. É sem esforço, né? Deixa eu falar mais uma vez. Eu acho que eu já falei algumas vezes. Um testemunho que eu vivi, ninguém me contou, experiência própria, ali nas Três Canoas, em minha comunidadezinha. Nós éramos muito expostos, irmão, que a gente evangelizava numa pracinha que tinha lá, batia de casa em casa, prometia: ei, na hora do culto a gente vem buscar vocês, nem que seja no braço, se você quiser a gente leva. Irmão, quando chegava, a gente ficava de 5 da tarde até 7 da noite, esforçando. Às vezes soltava o cachorro para pegar a gente, para morder a gente. Era um esforço, irmão, tremendo. E quando chegava, se tivesse meia dúzia de pessoas, era muito, apesar de todo o nosso esforço. Aí, um outro dia, nós estivemos lá, na casa do irmão, passamos no mesmo local, naquela pracinha. Alguém colocou um som, um pagode, um samba, um funk. Foi sem esforço, irmão. Aquilo lotou que não cabia ninguém. Aí depois, eu ouvi alguém dizer uma certa vez no carnaval: olha aí, o povo está indo para o inferno, o povo vai cair na bagaceira do carnaval. E a culpa é da igreja. A culpa é da igreja nada. A culpa é deles mesmo. Porque não é falta de falar. Jesus disse: olha, ele veio como luz para o mundo, mas o homem, mas o ser humano amaram mais as trevas do que a luz. Isso é fato. Amam mais as trevas. E quando se fala em trevas e luz, aqui está falando nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus, que é a luz
eles gostam mais das coisas do diabo do que de Jesus. Com todo esforço, irmão. Não estou inventando história, não, ameaçar de soltar lá os pitbull para pegar a gente. Porque a gente não desistia, estava toda tarde, quando ia ter o culto ali, fomos. Olha, Deus quer fazer uma obra na tua vida, na tua casa. Deus vai trabalhar na tua família. Deus vai curar se tiver enfermidade. Eles não acreditavam e não iam. Agora alguém sem esforço, só com música ali que exaltava o inferno, aquilo ali lotou, cheio. Saímos numa noitada nessa de boates afora aí, em Copacabana, é assim. É sem esforço. Está cheio, está lotado. Todo mundo já achou, Josué? Glória a Deus. Eu não achei não, mas vou procurar. Mas Jesus é bom, é ou não é? Você pode achar defeito em mim, eu tenho de montão, viu? Agora procure defeito em Jesus para ver se você acha. O homem pode nos decepcionar, mas Jesus não decepciona aqueles que achega a Ele com sinceridade no coração. E vamos ler então, né? Já achamos? Josué aqui no capítulo 1, no versículo 1, cujo título aqui nessa versão diz: Deus fala a Josué e anima-o. Vamos ver que diz assim: e aconteceu a mesma coisa, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo para não pague nem te espantes, o tema, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um texto, irmão, muito conhecido de todos, eu acredito que todos os que estão aqui conhecem esse texto. Mas não é pelo fato da gente já saber conhecer que a palavra de Deus não vai ter peso, não vai surtir efeito. Ela se renova a cada dia. Eu posso saber dela, mas a cada dia mais eu preciso
aprender mais da palavra de Deus, mais desse Deus, porque o apóstolo Paulo disse: ei, você tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas o texto que nós lemos fala do que mesmo? De alguém que estava prostrado, alguém que estava chorando a morte do seu líder que havia falecido. Estava prostrado, chorando, irmão, com tantas coisas para conquistar, tantas coisas que tinha adiante para ele fazer, mas ele estava chorando, lamentando, branqueando a morte de Moisés. Aleluia. E Deus lá do céu viu aquilo e desceu e disse: Josué, meu servo Moisés está morto, morreu, agora é contigo. Agora é contigo, Josué. Levanta, porque como eu fui com ele, eu vou ser contigo também. Mas se tu ficar prostrado, se tu ficar chorando, lamentando, aí Deus não ia poder ser com Josué. E Deus disse: levanta, porque assim tu está chorando, tudo bem. Vocês estão chorando, lamentando alguém que eu fui com ele, eu fiz coisas tremendas, maravilhosas. Através de Moisés, ele levantou o cajado e o mar vermelho se abriu, foi coisa tremenda, maravilhosa. Mas Deus disse: assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo também. Aleluia. Isso mostrando, irmão, que ninguém é melhor do que ninguém, mas quem faz a diferença é o Deus em que nós servimos, o Deus em que andamos na sua presença, o Deus em que viemos ter intimidade com ele. Josué também tinha intimidade com Deus de Moisés, porém estava lamentando, prostrado. E Deus disse: não, agora é contigo, se levanta, porque como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Se levanta, porque tu vai fazer esse povo alcançar, a se apostar nas promessas que eu prometi. E o que eu prometi não foi só Moisés, não, está prometido desde Abraão, Isaac e Jacó, como já foi falado aqui, das promessas. Imagina que Deus havia feito promessas a Abraão há centenas, há séculos, mas o que Deus promete, irmão, passa o tempo que passar, a promessa dele se cumpre, ninguém vai impedir. Glória a Deus, aleluia. E Deus agora anima a Josué, que estava chorando. Para Josué parecia que agora nós perdemos a nossa liderança. Ei, espera aí, a liderança hoje, mas quem dirige a igreja não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus. É Deus através do Espírito Santo. Então, em nenhuma situação devemos ficar prostrados. Lógico que enfrentamos no nosso dia a dia dificuldades. Quem aqui não já pensou em desistir? Por causa dos problemas, por causa das adversidades que muitas das vezes nós deparamos, e é tão difícil que às vezes pensamos em olhar para trás e desistir. Não, mas como disse o apóstolo Paulo, quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. Sabe por quê? Porque Ele me fortalece, é Ele que é a minha força, é Ele que é a tua força, é Ele que é a nossa força. A nossa fé está alicerçada em Jesus, naquele que venceu a morte, naquele que no terceiro dia ressuscitou. Nem a morte, nem o inferno conseguiu detê-lo, e Ele também nos prometeu de ir adiante de nós. Ele disse: mas vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz. Glória a Deus, aleluia. Aí Josué se levanta, aí Josué desperta. Muitas das vezes temos que despertar. Josué despertou, aí Josué se levanta, e a Bíblia diz, irmão, que Josué, que Deus continuou dizendo: ei, aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu vou te dar por herança, por possessão. Ou seja, aonde, irmão,
E aprove a Deus, irmãos, que essa promessa se estenda para nós também nos dias de hoje. Aonde quer que a gente coloque as plantas dos nossos pés, Deus vai diante de nós e ali nos dê como é por herança e por possessão. Eu costumo falar com Deus assim: aonde eu coloco os meus pés, eu digo: Senhor, como tu prometeste a Josué, vai diante de mim. E o Senhor me abriu a porta e me fez entrar, colocar as plantas dos meus pés nesse chão aqui, me dá por herança, Senhor. Aqui arranca, tira todos os meus inimigos e os seus cavalos, Senhor, me faz me apossar das promessas que o Senhor tem para mim neste lugar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Trabalhando, irmão, onde que eu estou trabalhando? As senhoras estão avançadas, mas deixa eu falar um pequeno testemunho. No ano de 2019, eu estava passando uma situação difícil financeiramente. Estava com meu nome sujo, não tenho vergonha de falar no SBC, sem dinheiro para cumprir os meus compromissos, aguardando aí algo que, quando chegou no final, deram a decisão contrária. E aí fiquei endividado, desempregado, irmão. Mas um dia eu cansei, irmão, cansei daquela vida, cansei de estar humilhado, cansei, irmão, de depender dos outros, acreditando no Deus que eu cria. E um dia eu fechei, entrei no meu quarto, fechei a porta. Ali eu vivia com a minha irmã e com o filho dela, mas nesse dia eles não se encontravam em casa. Eu me fechei no quarto, subi na cama, irmão, me ajoelhei ali e orei, e como fez ali o profeta Eliseu, lembra de Eliseu? O profeta Eliseu dizia a Elias dizia, a promessa era que Elias ia ser arrebatado, e Elias dizia: fica aqui que eu vou ali. Ele dizia: não, eu não vou não, aonde tu for eu vou também. Aí depois Elias disse: o que queres que eu te faça? Me dá a tua unção dobrada. Aí ele disse: se tu ver, se tu receber a minha capa, se tu me ver arrebatado, tu vais se apossar daquilo que tu queres. Aí Elias subiu, a capa desceu, não encontraram mais Elias. E o profeta Eliseu, irmão, sem Elias, estava com a capa, chegou no Rio Jordão, o Rio Jordão impedindo ele atravessar, e ele tacou a capa de Elias no Rio Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Sabe o que significa dizer: cadê o Deus de Elias? Significa dizer: ei, cadê o Deus que derramou fogo do Monte Carmelo? Cadê ele? Onde ele está, ele continua poderoso. E no mesmo instante, quando aquela capa bateu no rio, o Rio Jordão se abriu. E Deus do céu disse: como é que é o Deus de Elias? Está aqui, vivo e poderoso para fazer coisas impossíveis. Está aqui o Deus de Elias, o mesmo que derramou fogo no Monte Carmelo. Está aqui no mesmo instante, o Deus de Elias se manifestou, abriu o Rio Jordão, e o profeta Eliseu conseguiu atravessar, irmão. E eu cansado daquela humilhação, cansado de estar endividado, dependendo dos outros, humilhado, eu ali falei com Deus: ei, cadê o Deus de Elias? Eu sei que o Senhor não me chamou para isso, eu sei que o Senhor não me tirou lá do mundo para viver derrotado, fracassado, não. E Deus disse: eu estou aqui. Ainda nessa semana tu vai ver que eu sou contigo. Sabe, irmão, porque quando está tudo bem, a gente está com dinheiro, empregado, a gente recebe tapinhas nas costas. Mas quando está na necessidade, até parentela por trás diz: está vendo? Eu não falei? Cara, é tão ruim que nem Deus ouve mais a ele. Nem o Deus que ele diz que serve quer saber dele. Até o Deus que ele diz que crê abandonou ele. E eu disse: Senhor, tu me abandonaste mesmo. Cadê o Deus que ele é o mesmo Deus que eu sigo? E eu disse: ainda essa semana
semana tu vai ver que eles estão mentindo, que estão sendo usados pelos inimigos, porque eu não te deixei, eu não te abandonei, eu estou contigo ainda nessa semana. E quando chegou, irmão, na sexta-feira, quando eu ia no local fazer o bico, alguém desesperado me procurando, dizendo que os documentos estão em dia, a vaga está guardando ali. Aleluia. Ele é Deus, né? Mas antes, irmão, dele abrir essa porta, ele me deu um sonho. E naquele sonho, irmão, eu via bastante dinheiro, não nota grande de 50, de 100, mas nota de 5, de 10, de 20. E aquela nota ali, quanto mais eu pecava, mais ela parecia que fluía. E com 5 dias o Senhor mudou a minha situação. Porque nós não estamos isentos de passar por luta, estamos? É porque passamos a acreditar em Jesus, se converte, e a gente também não está sujeito de ficar desempregado, de ficar até mesmo enfermos. Não estamos, não. Mas a diferença está na nossa fé. Muitos, quando não creem no mesmo Deus em que nós acreditamos, eles sentem um desespero, porque não crê e não tem experiência, não tem convívio com esse Deus. Mas para nós, todos nós aqui já temos uma certa experiência com Deus e sabemos quem Ele é. Sabemos quem Ele é, que Ele não falha, que Ele não desampara. Ele falou para Josué também: eu não te desampararei. Porém, tem os requisitos para que se alcance as promessas, né? Tem ou não tem? E qual era o requisito aqui? Porque promessa todo mundo quer, né? Mas a promessa de aonde você, olha, eu vou abrir a porta, eu vou te fazer entrar, aonde tu colocar as plantas dos teus pés ali, ninguém vai te resistir durante todos os dias da tua vida, e tu vai ser uma bênção. Mas lá na frente Deus diz: tão somente ser forte e corajoso. Para quê? Para guardar os meus preceitos. Quer que preceito? Aliás, para guardar os meus mandamentos. E mais adiante ele ainda diz: ei, não se aparte da lei que Moisés deu para vocês, nela vocês meditam de dia e de noite, e não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, mas de dia e de noite medita dela. Do que Deus estava se referindo? A sua palavra, os seus mandamentos. Ele disse: olha, tudo bem, se você estiver, eu vou ser com você, aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu vou te dar por herança. Nada nem ninguém vai te resistir, mas é necessário. Mas só tem os requisitos aqui. Sabe o que é que eu quero? Mas isso é se você meditar na minha palavra de dia e de noite e não se desviar dela. Aí complicou, né? Aí complicou, não complicou? E se a gente for ver esse povo, Josué se levantou. No capítulo 3 a gente vai ver que o capítulo 3 de Josué se levantou de madrugada e saiu daquele local e se deslocou lá para o Rio Jordão. E isso levou 3 dias. Olha aí se não teve esforço. Enquanto ele estava prostrado ali reclamando, estava lamentando, nada acontecia. Mas ele, quando ele se levanta de madrugada é esforço, né? Se levantar de madrugada é muito esforço.
esforço. É esforço da pessoa se levantar de madrugada para caminhar. Mas aqui a caminhada é espiritual, é orar mesmo. Levantar de madrugada para orar. Nesse friozinho que está fazendo aí, irmão, meia-noite, 1h, 2 da manhã, é complicado. Então a Bíblia diz que Josué se levantou de madrugada e andou 3 dias até chegar ali no local onde seria o local que ele ainda tinha que atravessar para o outro lado para conquistar. E não ficou só por aí, porque Deus ainda deu mais coordenada para ele. Ele disse: olha, vocês têm que se santificar, vocês têm que fazer segundo aquilo que eu vou fazer. Vocês vão conquistar, vocês vão se apossar sim, porque eu estou falando para você, Josué, que você vai fazer esse povo alcançar o que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Israel, Jacó e Israel, mas você vai ter que fazer do jeito que eu mandar. É do jeito que Deus mandar, não é do jeito que o homem manda, não. Deus não muda, Deus é o mesmo Deus. É do jeito que Deus determina, é do jeito que Deus manda. Aquele povo alcançou, aquele que confiou, que acreditou até o fim, se apossou, mas teve que fazer do jeito que Deus mandou. E as coisas de Deus é organizada, não é? Não é porque Deus diz para mim que eu vou, olha, é a bênção do eu vou fazer de qualquer jeito, não, é do jeito que Deus ordena, do jeito que Deus organiza. Deus disse para José: vocês vão alcançar, mas sabe o que é que vocês têm? Você vai ter que se levantar. Se levantou de madrugada, andou 3 dias, chegou lá diante do rio, diz que o rio Jordão estava ali transbordando, multiplicando com uma força, era bater alguém ali dentro e morrer, e a água levar e matar a pessoa. Olha a dificuldade. Aí quando chegou ali, Deus disse: agora não é de qualquer forma, vou te mostrar a minha glória, o meu poder, como que eu sou poderoso, mas você tem que fazer tudo organizado segundo o que eu vou mandar determinar. Ei, coloca a arca da aliança nas costas dos sacerdotes. Ei, é primeiro os sacerdotes que vai tocar nas águas do Rio Jordão. Agora, fosse fazer Josué o contrário, ele mesmo colocar os pés nas águas, para ver se ele não ia morrer. Mas Deus determinou: vocês vão conquistar. Olha aqui o Rio Jordão, está na sua força. Ele vai se abrir o Rio Jordão, como eu abri, como eu fico Moisés abriu o Mar Vermelho, vou abrir também o Rio Jordão. Mas é do jeito que eu mandar. É o sacerdote com a minha presença que vai adiante. Não é tu não, Josué. Agora fosse Josué dizer: não, eu sou o líder, eu sou o chefe daqui, eu sou o presidente daqui. Primeiro não. Deus disse: não é você, Josué, é os sacerdotes carregando a arca da aliança, que é a minha presença. E Josué, irmão, era o líder ali, podia fazer o que ele quisesse, o que ele falasse, o povo ia aceitar e obedecer. Mas Josué não era bobo de fazer do jeito que estava na teia dele, na cabeça dele, não. Josué fez segundo Deus mandou, Deus ordenou. A ordem de Deus para Josué: primeiro os sacerdotes na frente, carregando a minha presença, que é a arca da aliança. É eles, vocês vão louvar, vocês vão atrás na retaguarda, mas primeiro os sacerdotes. Aleluia! Glória a Deus. Mas não é só os sacerdotes, era com a arca da aliança. Sabe o que significava a arca da aliança? Presença de Deus. É eu que tenho que ir adiante, porque é eu que faço. Se ele não fizer, nada acontece. Se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não tocasse naquelas águas, ninguém atravessava o rio. E se ninguém atravessa o rio, ninguém conquistava, ninguém alcançava, ninguém recebia. Mas para que atravessasse, para que o Rio Jordão se abrisse, era necessário, desde a liderança daquele povo, no caso Josué, até o menorzinho, era necessário ouvir a voz, a palavra de Deus. E nos nossos dias também não é diferente. Se queremos alcançar, conquistar, receber, temos que ouvir segundo a determinação da parte de Deus, porque Ele não muda. Aí Josué faz do jeito que Deus manda. E a Bíblia diz que quando aqueles sacerdotes, com a presença de Deus, eles tocam as águas do Rio Jordão, o Rio Jordão
se abriu. E o povo passou. Aleluia. Foi coisa tremenda, não foi? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Não tem que ter presença de Deus. Aleluia. A arca da aliança é a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aquilo aí está falando do Velho Testamento. Estamos falando de Moisés, as promessas que Deus tinha para o povo de Israel, que eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou Israel. Essa era a promessa quando ele tirou aquele povo do Egito. Vocês são escravos, mas eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Era a promessa daquele povo. Mas para nós temos promessas maiores ainda. A nossa promessa não é de conquistar a terra, não, porque nós não somos TJ, não. Qual é a nossa promessa? É a Nova Jerusalém. E é fácil? Não, é muito difícil. Assim como aquela promessa daquele povo naquela época, os descendentes de Abraão, era pela lógica e razão impossível. As promessas para nós nos dias de hoje, pela lógica e razão, também é impossível. Se a gente for viver por lógica e por razão, é impossível. Mas a promessa principal de Jesus para nós é essa, irmão. Glória a Deus. Embora estejam por aí procurando uma promessa totalmente diferente, porque andam por aí procurando prosperidade, coisas materiais, bênção, mas a promessa principal de Jesus para nós nos dias de hoje, uma vez que estamos falando de Velho Testamento, para nós que vivemos a nova aliança, o Novo Testamento, a promessa é de quê? É de vida eterna. Não é de terra que mana leite e mel, não é de terra que um cacho de uva precisava de 4 homens, de 2 homens para carregar, não. A promessa é muito maior, não é de terra, mas sim de eternidade. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que mesmo? Vida eterna. Não me canso de falar isso. Alguém pode até não gostar dessa palavra, vou continuar falando vida eterna. Porque teve uma vez uma pessoa assim, eu falava de bênção, a pessoa dizia que eu só falava de bênção. Eu vou falar de quê? De maldição, irmão? Porque tem gente que dá tudo por aí, não? Eu falo, ele só fala de milagre, só fala, eu vou falar de quê? Eu vou falar de derrota. Vou chegar na igreja, você é um derrotado, você tem que aceitar o fracasso, você tem que ir assim mesmo, coisa nenhuma. É claro, se fala de bênção, reclamo, se fala de eternidade, também reclamo, então. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Não é eu, nem o pastor, nem homem nenhum que vai agradar. Muitas das vezes não agradamos nem a nós mesmos, né? Então, essa é a promessa. Falamos da promessa. E não é coisa que... É lógico que Deus também tem bênção para nós. Deus também quer. Deus não quer que a gente venha viver uma vida de derrotado, de fracassado, por aí miserável não, endividado não. Deus quer prosperar, Deus quer abençoar, mas em primeiro lugar a promessa dele é de vida eterna. O próprio Deus, quando promete Jesus, João disse assim: Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que creem nele não morram, não pereçam, mas tenham que mesmo prosperidade, não é vida eterna. Não fala que Deus deu o seu único Filho para conquistar a bênção, para agora as pessoas irem nas igrejas procurando revelações, adivinhações. E a igreja poderosa é aquela que revela RG, CPF. Então, igreja poderosa, irmão, é aquela que é alicerçada sobre Jesus, sobre Deus, através do Espírito Santo. É aquela pessoa que busca e tem intimidade com o Espírito Santo. Essa é a igreja poderosa, capaz de dizer ao paralítico: anda, e ele anda, o cego ele enxerga e ele vai enxergar, porque no passado os apóstolos foram assim. Chegaram para o coxo, Pedro disse: não tenho prata, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho dentro de mim eu vou te dar, em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda.
não é privilégio de Pedro. Sabe por que Pedro fez isso? Porque a Bíblia diz que pouco tempo, no dia de Pentecoste, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Eles não foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes não foi batismo, eles se encheram. A Bíblia diz que enquanto eles buscavam, enquanto estavam reunidos, porque para receber é necessário estar congregando, é necessário estar juntos, reunidos no mesmo nome, na mesma fé. Eles receberam, e a Bíblia diz que estavam todos juntos, reunidos, não só propósito, aguardando uma só promessa, que era a promessa que vinha do alto, e não era dinheiro não, era o Espírito Santo que eles estavam esperando ali. E diz que de repente, quando ninguém esperava, começou a vir a promessa, e se ouviu um vento impetuoso, como de um vento, um som forte, foi visto línguas repartidas, que pousou sobre cada um, ou seja, ninguém ficou sem receber naquele recinto, naquele ambiente. Porque que muitas das vezes um recebe, outro não recebe, no dia de hoje, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Deus, Ele não é egoísta, Ele não trabalha ali, ninguém é melhor do que ninguém, todos sem exceções, as línguas pousaram sobre todos eles profetizaram, foram cheios da promessa, foram cheios do Espírito Santo. Agora a igreja, agora aqueles homens cheios do Espírito Santo, nada e nem ninguém segurou aqueles homens, nem o Satanás, nem o inferno. Jogaram um deles dentro do fogo, mas o fogo não queimava. Sabe por quê? Porque era o Espírito Santo que estava sobre ele, que derramava poder sobre eles. E Pedro, o apóstolo Pedro, pouco tempo que tinha sido cheio do Espírito Santo, foi orar na igreja. Por isso que nós falamos que igreja, culto, não é coisa de mesmice, mas é de novidade. Pedro não esperava. Eu acredito que Pedro tinha ido muitas vezes no culto de oração, 3 horas da tarde, e não tinha acontecido. Talvez a Bíblia não diz, mas me impede eu pensar assim, talvez outros milagres tivessem acontecido, outras coisas Deus já tinha feito por mão dele, todos viram. Mas naquele dia foi diferente. Quando Pedro vai entrando na igreja, alguém diz: me dá uma esmola, me dá 10 centavos, se fosse nos dias de hoje. E Pedro olha para ele e diz: ei, não, eu não tenho dinheiro não, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, porque a pessoa só dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então Pedro disse: não, dinheiro eu não tenho não, mas eu tenho dentro de mim alguém que é mais poderoso do que todo ouro, do que toda prata. Ele é dono da terra, toda a sua plenitude. A Bíblia diz que toda prata e todo ouro é dele. Ele dá a quem ele quiser, na hora que ele quiser. E Pedro disse: eu não tenho não, mas eu tenho dono de tudo. Ele está dentro de mim através do seu Espírito, e no nome dele levanta e anda. E pegou o homem levantou. Olha que coisa tremenda, irmão. Olha porque as pessoas por aí desesperadas estão procurando bênçãos, em vez de buscar o Espírito Santo, em vez de ter intimidade com o Espírito Santo. A promessa não acabou. A promessa não foi só para os apóstolos, não. A promessa do Espírito Santo é para mim, é para você, é para a igreja. O que acontece é que as igrejas, 99% têm desprezado o principal, que é o Espírito Santo, que é a eternidade, que é a salvação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: ei, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quem tem selo do Espírito Santo tem salvação. Dia da redenção é dia da salvação. O selo do Espírito Santo, tudo que é selado tem um endereço. Alguém que é selado com o Espírito Santo, o endereço ninguém consegue desviar. É o céu, é a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo ali, irmão, chocou Jerusalém, impactou Jerusalém. Aquilo mexeu com a alta
cúpula das autoridades religiosas, os mesmos que mandaram prender Jesus, entregaram a Pilatos, se alvoroçou, Anás e Caifás. A Bíblia diz que toda a linhagem do sumo sacerdote se reuniram, entraram em desespero e disseram: que é isso? Que é isso? Se a gente deixar, a gente tem que parar eles, a gente tem que prender eles. Se a gente deixar, daqui a pouco vem os romanos e prende a gente e a gente perde. Aí pegaram, prenderam aqueles homens, no outro dia chamaram eles e queriam saber: em nome de quem? Em que poder foi esse? Em nome de quem que vocês fizeram o paralítico andar? E Pedro veio com um discurso inflamado, impactante, de ousadia, de intrepidez, e disse: ei, foi aquele que vocês crucificaram, mataram, mas no terceiro dia ele ressuscitou, nem a morte deu, foi ele através de nós, do seu Espírito, que deu saúde ao coxo, ao aleijado. Agora vocês estão preocupados com eles, porque ele estava andando, quando ele estava aleijado, miserável, vocês não queriam nem olhar para ele. É coisa tremenda, né? E será que isso é possível nos dias de hoje? Será? Olha a pergunta: será? Glória a Deus. Será nada? É possível, sim. É possível, porque a promessa não passou, está sobre todos aqueles que creem, que acreditam, e aqueles que valorizam também, irmão. Porque a presença de Deus tem que ser valorizada. A presença de Deus, ela só funciona quando alguém valoriza. No passado alguém não valorizou a presença de Deus, nada aconteceu, mas todos que valorizou, quer que valorizar, é ali, irmão, ali está sempre tendo reverência à presença de Deus. Ei, vem na igreja no culto, botou os pés no culto, ei, aqui é lugar de oração, aqui é lugar de culto, não é lugar de conversa não, colocou os pés e para cá, vamos entrar no mistério, vamos buscar Deus, isso é valorizar a presença de Deus e não desprezar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque se a gente não acreditar na presença de Deus, se a gente não se esforçar para ter a presença de Deus, será inútil, será em vão. O nosso esforço, estamos perdendo tempo. Viemos na igreja para quê? Para agradar pastor? A igreja, homem, não. A gente tem que fazer as coisas em primeiro lugar para agradar a Deus. A presença de Deus, porque é a presença de Deus que muda, é a presença de Deus que liberta, é a presença de Deus que transforma. Foi a presença de Jesus que transformou água em vinho, foi a presença de Jesus que fez o paralítico andar, foi a presença de Jesus que fez o cego enxergar, foi a presença de Jesus que fez Lázaro ressuscitar, depois de 4 dias sepultado, fedendo, em estado de decomposição, mas ele disse: vem para fora, e Lázaro veio, no vinho da chuva, como diz por aí. É a presença de Jesus. Então, quando falamos, Senhor, que Deus não é um Deus de mesmice, não é mesmo, não. Acredite eu ou vocês ou não, mas Deus não é Deus de mesmice, pode ter certeza. O que ele fez hoje, não, amanhã ele não vai fazer, porque ele fez hoje, amanhã não vai fazer. Vai fazer isso que ele faz todo dia. E a Bíblia diz que ele é uma fonte transbordante, que não se esgota. Quanto mais buscamos, quanto mais a gente recebe, mais ele tem para dar, ele tem para mostrar. Ele falou para Natanael: ei, Natanael, porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Que ele diz: coisas maiores eu tenho para te mostrar. Coisas maiores o Senhor tem para nos dar. Se hoje recebemos algo, amanhã Deus tem coisa maior ainda. O que não podemos é desistir. Sabe aquela mulher, 12 anos, não parecia que ia morrer, sangrando. A Bíblia diz que já tinha gastado tudo que tinha de dinheiro com médico e com remédio, e em vez de alcançar a cura, cada dia piorava.
Imagina a cabeça daquela mulher, 12 anos. Dizia, eu vou morrer, já não tenho mais dinheiro, porque eu tinha dinheiro, gastei. Se com dinheiro eu não conseguir, imagina se eu vou morrer. Mas um dia a Bíblia diz que ela viu a oportunidade de ficar livre daquele mal, de receber o seu milagre. E ela não perdeu a oportunidade. Tinha uma multidão, a Bíblia diz que ela foi ali, passou no meio daquela multidão, mas colocou no seu coração: ei, foi 12 anos que eu não recebi, mas hoje eu vou receber. Se eu tão somente tocar nas vestes, na orla do seu vestido, eu vou receber. É hoje, não é amanhã. Embora eu não tenha recebido há 12 anos, mas hoje eu recebo. E tocou. A multidão, porque muitas das vezes desistimos fácil. Aquela mulher tinha tudo para desistir. O tempo, a circunstância no momento, o tempo de 12 anos, o momento não era favorável. Também depois de 12 anos tinha uma multidão, e era proibido de mulher tocar em homem em Israel naquela época. Tinha tudo para desistir, mas ela não quis saber. Ela disse: eu não quero saber. Se é para eu ficar livre desse mal, se é para eu receber, vale a pena. Eu não vou medir esforço. Pode me criticar, pode tentar me impedir, mas eu quero receber. Não custa nada eu tentar e eu me esforçar. E foi ali, tocou. Quando toca, recebe. A Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo aquele sangramento parar. Provavelmente aquela mulher sentia dores, sentiu as dores cessar. Aleluia. A mulher ficou tremendo, assustada. E Jesus disse: ei, quem foi que me tocou? Meus discípulos acreditavam em Jesus em alguns casos. Disse: mestre, a multidão toda te toca. O Senhor quer que a gente vá adivinhar quem que te tocou. Mas Jesus disse: não, se eu sentir que alguém tocou em mim diferente. E quem que tocou diferente naquela mulher? Jesus foi aquela mulher do fruto de 12 anos. Tem uma multidão, mas só, eu acredito que só aquela mulher recebeu. Por isso que eu digo que multidão em igreja, isso não vai fazer a gente conquistar, porque tinha uma multidão ali e só aquela mulher que a Bíblia fala que recebeu, que alcançou, que conquistou. E Jesus disse: não, mas tem uma multidão. Jesus disse: não, para mim não tem uma multidão não. Alguém, uma pessoa me tocou diferente, de uma forma diferente, que acreditou diferente. E a mulher ali, ela apareceu e falou: foi eu. Aí Jesus disse: mulher, vai, fica livre do teu mal, porque a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus. Glória. E ele não muda, viu? A presença de Jesus é o principal. Talvez aquela mulher tivesse andado em tantos lugares sem presença de Jesus, em médico, medicina, não recebeu. Mas quando Jesus chegou, ela recebeu. E a gente podia falar muitos outros casos aqui, mas o tempo não dá. Mas que possamos ficar com essa palavra, né? O tempo já se passou. Glória. E quando falamos de tempo, já vou finalizar. Quando falamos de tempo e falamos de vida eterna, o que é que está prometido para nós? A vida eterna. O que é que vai nos dar essa vida eterna? Jesus. Um dia ele subiu e prometeu de voltar para buscar a sua igreja. Mas ele não deu tempo, ele não determinou uma data, um dia, um mês, um ano. Mas ele disse: perseverai até o fim. Ele disse: a minha volta, o dia da redenção, será como um dia de ladrão. Quando eu voltar, eu não vou avisar, o ladrão não avisa. E a Bíblia disse: como o ladrão faz, não é que Jesus é ladrão, mas a forma como o ladrão age. O dia dele vem como ladrão, quando menos alguém espera, chegará esse dia. E falando de tempo, Aleluia, não sabemos se vai haver ainda amanhã.
amanhã para nós. Não sabemos. Eu não sei o que acontecerá comigo ao sair por esta porta, irmão. Nem você também sabe. Quantas pessoas a gente conhece que estiveram no nosso meio e partiram, né? E nós não somos melhores do que eles. Jesus disse: é o que perseverar até o fim. Até o fim do dia dele voltar, ou até o fim da nossa vida. Até chegar o nosso dia, que só ele sabe, né? Mas não vamos entrar por enquanto nesse mérito, porque a história se for, mas que ficamos com essa palavra, pô. Fiquemos com essa palavra, né? Que maiores coisas, melhores coisas Deus tem para nós, não tem? Mas que não devemos se apartar, meditar de dia e de noite e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Se queremos conquistar, alcançar, principalmente a nossa vida eterna, né? Temos que valorizar a presença de Deus, o Espírito Santo, que Deus, Jesus, não está conosco pessoalmente, mas Ele disse: eu vou deixar o meu Espírito com vocês e Ele vai cuidar da minha igreja, Ele vai ensinar, vai conduzir a igreja a todas as coisas. A verdade é o Espírito Santo, né, irmão? Que nós possamos a cada dia despertar para isso, ou despertar que tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, né? As coisas desse mundo, o que nós pensamos, tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. É assim que diz a Bíblia? Tudo passa. A concupiscência, ou seja, os desejos da vida, né? Os olhos, né? Que olha, tudo passa. Mas João disse: o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Aleluia. Eu creio nisso, viu? Vamos ficar por aqui, né? Que Deus assim abençoe. Eu gostaria de fazer só um minutinho de oração. Pode fazer? Glória a Deus, glória a Deus. Ou não dá para fazer? Glória a Deus, Um aleluia. minuto não, é 2. Então. Aleluia, glória a Deus. Porque crê de Deus é aquilo que tem presença de Jesus aqui. Nós quem quer, nós aqueles que crê, quem quiser ficar no seu lugar, fica. Mas quem Glória a quiser vir Deus. aqui, vamos orar. Glória a Né? Deus, glória a Nome Deus. de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Som. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, né, orar, irmão. Vamos aqui colocar diante de Deus aquilo que nós viemos buscar nessa noite. Ainda nessa noite nós já falamos que alguém foi 12 anos para receber, mas recebeu depois de 12 anos. O outro recebeu depois de 38 anos. Talvez nós queremos algo impossível, algo grande da parte do Senhor, mas estamos buscando há muito tempo. Eu não sei há quanto tempo, se é um dia, se é uma semana, meses, anos, não sei. É você e Deus que você sabe. Então apresenta a Deus isso nessa noite, porque olha o que Ele fez no passado através da sua presença, através do Espírito Santo. Fez o paralítico andar, o próprio Jesus fez Lázaro ressuscitar. Que sabe nessa noite aquilo que você espera há muito tempo, que você quer conquistar, parece que não vai receber, mas se você crê, é possível você receber agora. Talvez seja ali pelo ente querido, talvez seja pelo teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa. Ele parece impossível, alguém até já falou para você que você não vai conseguir. Talvez alguém falou como falou para Jairo: tua filha já morreu, vamos enterrar. Mas Jesus disse: ei Jairo, não temas, crê somente. Seja o nome do Senhor. Ainda que tenha morrido, ainda que alguém está tentando sepultar os teus sonhos, entulhar os teus poços, mas o Senhor nesta noite, Ele está aqui vivo e poderoso
poderoso para abrir os poços que alguém entulhou, para ressuscitar sonhos que alguém sonhou e agora quer sonhar, continua sonhando que tu vai conquistar. Santo e poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, Pai, que nunca caiu por terra, foi exposta diante de nós nesta noite, Senhor. Agora, ó Pai, é segundo o teu querer, segundo a tua vontade, como tu disseste para Josué, como eu fui com Moisés, eu sou contigo, como o Senhor foi com Moisés, com Josué, ser conosco nessa noite, Senhor, e faça um milagre, passa no nosso meio, Senhor, com poder e glória, toca no homem, na mulher, na criança, no adolescente, ressuscita mortos, Senhor, meu Deus, tira, Senhor, o entulho dos poços, Senhor, abre os poços, abre as mentes para que sonhe e tenha visões de alcançar coisas grandes da tua parte, Senhor, porque tu és o Deus vivo, um Deus poderoso e impossível, Senhor, como abriste o rio Jordão, abre, Senhor, meu Deus, o mar que possa estar nos impedindo de alcançar, de conquistar, Senhor, de chegar para o outro lado, Pai, tira tudo aquilo que impede a nossa visão, que embaraça, Senhor, para que possamos contemplar a tua glória, a tua Shekinah, a tua face, de que o Senhor está neste lugar, de que os ouvidos do Senhor não estão tapados, tuas mãos não estão encolhidas, para que não possas fazer um milagre, para que não possas tocar, Senhor, nesse homem, nessa mulher, do alto da cabeça, as plantas dos pés, nos ossos, da carne, nos dedos, Senhor, remove, ó Pai, a inflamação, a infecção, o vírus, a bactéria, o caroço, o tumor, Senhor, faz sumir todo o mal que o diabo tenha colocado, Senhor, e glorifica o teu santo nome neste lugar. Tu és o mesmo Deus do impossível, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Jesus. Tu estás aqui através do teu Espírito. Toca, Senhor, e remove as dores, seja física, seja espiritual, todo o corpo, toda a alma, Senhor, remove, Pai, como o Senhor fez cessar as dores daquela mulher do fluxo de sangue, fez cessar o sangramento, faz cessar todo o mal, Senhor, toda enfermidade, Pai, toda obra maligna do inferno. Meu Deus, destrói, desfaz a bruxaria, feitiçaria, macumbaria, Senhor. Visita os caminhos dessas pessoas, Pai, e queima, desfaz, destrói todo o mal com um fogo que queima, que arde, que vai adiante de ti, que consome as obras dos teus inimigos, Senhor. Desfaz, Senhor, e nos dá vitória, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que todos nós venhamos provar o teu poder, provar a tua presença e saber que o Senhor é bom, saber que o Senhor não deixou, que o Senhor não abatou dos teus filhos, Senhor, que esse mal não vai matar, esse mal não vai levar para a sepultura, mas que o Senhor é vivo, ó Pai, para levantar da sepultura, meu Deus, até mesmo quem está em estado terminal com câncer, com AIDS, com leucemia, tu és vivo e poderoso, Pai, para ressuscitar, Senhor. Meu Deus, e que nós não estamos aqui para brincar de religião, não viemos aqui, Senhor, para passar o tempo, mas viemos aqui porque sabemos em quem temos crido, acreditado, depositado a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti, naquele que ressuscitou a Jairo, a Lázaro, 4 dias sepultado, podre, fedendo, estado de decomposição, mas tu disseste, Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscitou. Meu Deus, saiu o fedor da morte, do inferno, mas desceu a essência da vida, o perfume da tua glória, Pai, e ressuscitou a Lázaro, Senhor. Envolve-nos nesta noite com a tua presença. Mostra, Pai, que não tem sido em vão a nossa vida neste lugar. Mostra, Senhor, que não é nós, mas
mas a Ti, Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem salva. E agindo o Senhor, nada e nem ninguém pode impedir, Senhor, da gente alcançar, da gente conquistar, Senhor, ainda que seja impossível, Pai, ainda, Senhor, que ultrapasse todos os limites da capacidade do homem, por mais estudado que seja, Senhor, ainda que ultrapasse todos os limites, quebra este protocolo, Senhor, e traz o milagre, Senhor, manifesta o Teu poder, Pai, para que saibam que há Deus no nosso meio, que o Deus de Moisés, dos profetas, de Abraão e de Isaac, de Israel está conosco, no Deus do vale de ossos secos, que fez ossos secos reviverem. Pai, traz a esperança, Senhor, para quem já não a tem, meu Deus. Em nome de Jesus, entrego nas Tuas mãos e Te agradeço por tudo nessa noite. Aleluia! Deus Santo, aleluia! Aleluia, Deus! Deus está agindo sobre a tua vida nessa noite. Aleluia! Deus! Oh, aleluia! Senhor, continua Deus, abençoando, Senhor amado. continua renovando, continua fazendo a tua obra, continua trabalhando no meio do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, receba da parte de Deus. Amém? Alguém quer falar algo da parte do Senhor nessa noite? Amém? Deus já falou, né? Então agora o teu milagre já está na tua mão. Creia e receba, porque Deus está aqui neste lugar para te dar vitória. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor? Quem está sentindo a presença do Senhor da glória? Deus está alegre nessa noite, igreja. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer pela sua vinda aqui nessa noite e quero já te convidar a estar conosco na terça-feira. Amém? Dia 31 é domingo, último domingo, né? Estará aqui um homem de Deus para pregar a palavra de Deus. Pastor Wallace Lima, né? Vai estar conosco no dia 31, no domingo. Venha, traga sua família, para que Deus possa, aleluia, abençoar mais e mais. Deus fará maravilhas mais um dia. Amém? Diga que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos em Cristo. E todos digam: a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje foi vitória. Hoje Deus está alegre. Aleluia. Teve instrução para novos convertidos, né? Para os novos convertidos se fortalecer no Senhor, buscar a Deus e cumprir a justiça divina. Louvado seja Deus. Quanto mais há uma luta, mais também há uma vitória, né? Quanto mais há uma guerra, mais também Deus está trabalhando do outro lado para garantir vitória, amém? Se o inimigo luta, irmão, é porque Deus também já está garantindo a vitória dos seus servos, amém? Então o inimigo tem que continuar lutando, ficar furioso, com raiva, porque Deus está salvando, curando, libertando e multiplicando os salvos na terra, amém? Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo. Terça-feira, o nosso culto novamente, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Ele já fez, o irmão já fez, mas tudo já fez. O irmão também já fez. Eu também já fiz. O irmão está no mesmo, irmão Antônio. Irmão Antônio e Vitória. Irmão Antônio, Vitória de João e irmão Antônio de Vitória. Eita, que beleza. O pastor já fez também, pastor? Já. Quanto? E eu também sou de Márcio. Quanto de Márcio? 2 de Márcio? Já fez, eu sou 9 de Márcio. 9?